Hoje no programa Teletema Cast, em comemoração ao Dia dos Namorados que tivemos aí no último dia 12 de junho, sábado, vamos trazer um casal de amigos de tempos já, né? Principalmente ele, que a gente já conhece há muito tempo, ela a gente conhece há um pouco menos de tempo, mas o suficiente para fazer aí uma boa amizade. Mas antes eu peço, inscreva-se lá no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e dê seu like nas postagens para ficar bem informado e para que o YouTube recomende também essas postagens, esses vídeos para mais pessoas. Estamos recebendo aqui os nossos entrevistados do programa Teletema Cast de hoje, um casal que se formou aí há alguns anos, né? Depois eles vão contar melhor essa história aí pra gente. A Gabriele Vieira e o Fábio Busato. Um grande abraço para vocês, sejam muito bem-vindos ao programa Teletema Cast. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde, gente. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Muito bem, muito obrigada por estarem aqui. Gabriele, você é uma pessoa com deficiência visual, certo? Sim, sou uma pessoa com deficiência visual total. E você já nasceu com a deficiência, adquiriu depois, com o tempo? Então, no meu caso, eu nasci já com a deficiência visual, né? Foi devido a uma má formação, né? No caso, nos olhos. E a deficiência visual, ela nunca foi empecilho para que você pudesse fazer as coisas que você tem vontade, realizar os seus sonhos, objetivos? Não, na verdade, porque, assim, desde muito criança, né, os meus pais, por mais que eles tivessem, né, aquela proteção, aquele cuidado, né, mas eles não me privavam, né, de estudar, né, como qualquer outra criança, tanto que eu fui alfabetizada no Braille, depois eu cheguei a tentar, né, uma faculdade, né, que, né, acabou não dando muito certo, mas aí, né, eu tive outras oportunidades na vida, né, então isso foi fazendo com que eu fosse evoluindo cada vez mais, né, como pessoa. Sim, e na escola, Gabriele, você chegou a sentir algum tipo de preconceito, tanto da parte de colegas quanto da parte dos professores? Olha, preconceito eu nunca tive, mas eu acho que para mim o que mais marca, assim, durante, né, todo o tempo que eu fiquei estudando é a questão da exclusão, né, porque no meu caso eu me sentia bem excluída, né, eu quase não tinha amizades, né, então assim, eu tive momentos bem legais, mas infelizmente assim, pra mim não tive assim aquela coisa, né, de estar junto com todo mundo, de fazer parte de um grupo, né, algo que era a minha vontade, mas eu acho que eu também, né, tinha essa dificuldade para lidar com isso, né, mas conforme o tempo foi passando, eu percebi, né, que eu precisava também, né, me impor, que eu precisava falar, né, aquilo que eu pensava, né, que as coisas precisavam melhorar, né, eu acho que isso passou a melhorar quando eu ganhei a minha independência, né, e isso foi quando eu estava quase terminando os meus estudos, né, então acho que a partir do momento que eu comecei a andar sozinha, né, que eu passei a ter as minhas próprias responsabilidades, eu fui me sentindo mais livre, né, e mais segura para mostrar para as pessoas, né, que eu estava ali, né, que eu existia, né, então isso para mim que mudou, né, mas de qualquer forma essa questão da exclusão, isso acabou marcando bastante pra mim. Certo. E você, Gabi, você toca também violão, canta? Como a música surgiu na sua vida? Então, surgiu quando eu estudava, né, numa instituição, né, aqui em Curitiba, e aí eu fazia musicoterapia, né, eu fiz durante, acredito que até dos meus 4 anos até os 12 anos de idade, acredito. E para mim foi muito bom, porque tive professores que me incentivavam, né, a tocar, me incentivavam a cantar também, né, e aí eu lembro até uma vez que eu ganhei uma flauta, e eu fui aprendendo a tocar, isso, né, foi, né, me empolgando, né, eu fui ficando bem empolgada, e depois eu já sabia também um pouquinho de teclado, mas eu tive aí o interesse de tocar violão, de aprender a tocar. Eu falei, porque se eu quisesse
ser uma cantora, eu tenho que aprender, né, a tocar violão, porque a maioria dos cantores, né, tocam um instrumento de corda. E aí eu fiz umas aulas de violão numa outra instituição aqui, que tem aqui em Curitiba, né, o Instituto dos Cegos. E aí eu fiquei, acho que mais ou menos 1 ano e alguns meses, vamos dizer assim, né. E nesse tempo eu tive, né, um ensino básico ali, né, do violão, mas depois disso eu fui explorando mais e mais, né, pegando alguns outros vídeos, né, de aulas que eu pudesse aprender, né, um pouquinho mais, fui pegando outras músicas também que eu acabei aprendendo a tocar, né, e isso foi me incentivando, né, a aprender mais ainda da música, tanto que eu também acabei aprendendo um pouquinho de teoria musical. Então, isso me ajudou bastante, até nas minhas composições, né, de música. Sim, com certeza. Você compõe também? Componho, já fiz algumas músicas já, né, e às vezes eu apresento, né, pra minha família, pros meus amigos, né, e também pro meu marido, já fiz algumas músicas pra ele também, né, então eu sempre gostei bastante. Que bacana. Uma bela declaração de amor, hein, pra comemorar esse Dia dos Namorados. Quem sabe no final a gente tem uma composição aí da Gabi. Ah, verdade. Fábio, ou Nitrox, né, como a gente conhece. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Diga lá então, você também tem deficiência visual? Você já nasceu com a deficiência? Adquiriu com o tempo? Olha, eu nasci enxergando normal. Resumidamente, com 7 anos de idade eu perdi 50%. E aos 21 eu fui perdendo gradativamente o restante. Foi devido à toxoplasmose. Certo, e você então acabou, chegou a se alfabetizar em tinta, depois através do método Braille, como é que foi isso? A parte até, vamos dizer, porque eu perdi a visão totalmente em 2010, para ser mais exato. Em 2010 eu fui perdendo a visão, de lá foi zerando, né? Então até 2010 eu estava fazendo tudo normal. Então eu consegui alfabetizar, consegui fazer tudo certinho. Após a perca da visão, eu fui passar para aprender um pouco do Braille. Só que o Braille para mim não entrou muito bem na minha cabeça, porque eu já tenho o aprendizado desde pequeno na escrita normal, na escrita convencional, que seria a famosa letra bastão, letra cursiva, ou chamada de caixa alta também, né? Sim, e aí você estudou até que série em tinta, né, com a letra convencional, no caso? Eu completei o ensino, eu fiz o ensino completo, eu só não fiz a faculdade. Até o ensino médio você escrevia normalmente ainda, então? Sim, sim, normal. E aí depois que você foi perdendo a visão, assim, você acabou sentindo algum preconceito das pessoas? É como você não estava ainda na faculdade, mas eu digo assim, das pessoas da sua família, ou de familiares mesmo mais distantes, né? Olha, eu acho que o que mais pegou quando eu perdi a visão foi que a minha mãe teve que se adaptar a uma nova realidade, porque até então ela foi pega de surpresa também, porque, veja bem, você ter uma vida normal até então, fazendo tudo que você quer fazer, bicicleta, skate, esportes em geral, né, fazer tudo, enxergando tudo e tal, e de repente você tem que se readaptar, recomeçar tudo, né, para poder entender o que está acontecendo, como as coisas têm que ser agora, né, então, assim, no começo de tudo, minha mãe foi tentando se adaptar àquilo, até que demorou, mas ela se adaptou, só que foi difícil, porque as pessoas, num primeiro momento, elas querem ajudar, pessoas que eu falo conhecidas, né, mas depois as pessoas meio que deixam de lado, colocam alguns obstáculos para não estar encontrando com a gente, desviam, passam perto e não se cumprimenta mais, diferente de quando você enxerga, você viu a pessoa, né, e a pessoa não tem como escapar do seu olhar, né, então a pessoa vai lá e acaba sinalizando, dando oi, alguma coisa do tipo, e quando se perde a visão, a pessoa passa na sua frente e não te cumprimenta, a pessoa te vê, mas não te cumprimenta, então nesse momento aí você começa a perceber que as pessoas se afastam, e foi assim que as coisas foram acontecendo, e na escola foi mais ou menos parecido, eu consegui fazer boas amizades, que quando eu precisava me ajudaram, e teve outros que naturalmente se afastaram, mas teve aqueles também que a gente sabe que às vezes em escola, né, para poder ganhar nota, tem aqueles que, vou ajudar ele, porque ajudando ele, eu também tô ganhando nota, ou seja, vou fazer um trabalho, a pessoa me ajuda e ganha nota junto comigo, porque o trabalho está adaptado e precisa de alguém que ajude, então a nota é por participação e pelo trabalho apresentado, exemplo, né, então é basicamente isso, né, a gente tem a dificuldade, tem a percepção de que pessoas evitam e tem aqueles que não,
que encaram na boa e procuram se adaptar a gente também. Sim, com certeza, tem de tudo, né? As pessoas, enfim, a gente tem que aprender também a conviver com todos os tipos de pessoas, de preconceitos e de tudo mais. Sim, verdade. E hoje em dia a gente tem que respeitar qualquer pessoa, qualquer situação aí, até porque se a gente quiser o respeito, a gente precisa respeitar também, né? Com certeza. E a programação? Hoje você trabalha com site, né? Você tem ali o TeamTalk também. Conta pra gente como isso entrou na sua vida e hoje em que patamar que já tá tudo isso, o que você já tem aí para nos apresentar aí pela internet, pelos corredores da internet da vida, como eu brinco. Olha, a internet, assim, ela foi uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu desde pequeno sempre gostei de futucar tudo que eu ganhava, tudo mesmo, videogame, controle de televisão, tudo eu sempre queria mexer e saber como era a função daquilo ali por dentro. Aí conforme a gente vai crescendo, a gente vai abrindo a curiosidade para os jogos, né? E aí os jogos, eles têm uma forma de ser trabalhado, né? E tem uma história, tem uma programação ali por trás, e aquilo ali foi me chamando a atenção, né? Então, desde moleque, né, criança e tal, eu sempre procurei saber como que funciona. Tanto que eu já tive servidor de jogos de pessoas de vidente, né, na época eu enxergava, consegui montar um próprio servidor, ser administrador, aquela coisa toda, né, de como é que é ser isso, né, ser o dono de alguma coisa. E é muito legal, porque por trás daquilo ali você aprende até a modificar alguma coisa que pode melhorar. E assim foi indo. Aí com a perca da visão, né, eu achei que eu tinha perdido todo esse conhecimento por causa da questão de não ter como usar. E aí veio, né, os leitores de telas, como o NVDA, que é uma boa ferramenta para o Windows, né, tem o JAWS também, e a partir dali não deu para mexer muito com o jogo, então eu mexi com o site. A partir dali eu comecei a desenvolver o meu site, que no começo era o Obsteam, mas por uma dificuldade de escrita da galera, porque eu misturei inglês com português, eu fiz o muito bom, aí tive que rebatizar o site, conforme as pessoas elogiavam tanto, disseram que era muito bom, então segui a vontade de muitos. E hoje em dia o site segue com o nome Nitrox 027, que como a galera tá bem acostumada, para quem me conhece há bastante tempo e tal, para me localizar ou localizar o site, fica mais fácil assim. E no meio disso, foi desenvolvendo as coisas, né? Chegou o TeamTalk, né, que é onde eu converso com alguns amigos, né? Um espaço selecionado para alguns amigos da gente mesmo, que a gente conhece, confia, para estar ali com a gente, para bater papo, contar um pouco do dia a dia de cada um, né? Enfim, aprender alguma coisa entre a gente ali. E hoje é isso. Eu sigo só assim mesmo, com o site ali, né? E com o TeamTalk. E é bacana essa troca, né, Nitrox, entre os amigos que você falou ali, que vocês conversam do dia a dia. É bacana essa troca também, porque agora, nesse tempo de pandemia, tá bem complicado também. Tem pessoas que até perderam o emprego, pessoas que estão em depressão, enfim. E é sempre bom essa troca, essa conversa, né, esse contar o dia a dia, desabafar um pouco com os amigos, né, é muito bom. Eu acho que a internet, nesse momento de pandemia, ela entrou com duas situações. A primeira delas é mostrar que, através dela, a gente pode resolver inúmeras coisas, desde coisas particulares, como também a comunicação com outras pessoas. E o TeamTalk é um desses programas que a gente consegue fazer essa comunicação com várias pessoas de vários lugares do país ou até do mundo, né? Tudo vai depender de até onde vai o seu poder de falar outro idioma também, né? E, no fim das contas, mostrou o outro lado, que a gente precisa também ter as pessoas perto da gente. Então, a pandemia, ela meio que ensinou também que muita tecnologia afasta da família, dos amigos, do trabalho, às vezes, e, ao mesmo tempo, a gente sente falta de dar um abraço, né, de ver a pessoa, de dar aquele bom dia ali na rua, né? E com essa questão da pandemia não está sendo possível mais isso, né? Então a gente tem que voltar para o território digital, já que hoje em dia tá difícil, né? A gente fazer tantas coisas que a gente gostaria, né? Com certeza, a gente sente aquela falta, né, de abraçar as pessoas, de estar com as pessoas, mas por outro lado também a internet acabou aproximando, né? Acabou formando grupos, por exemplo, de teatro que a gente participa e outras coisas mais, né? Sim. Que talvez no presencial a gente não teria essa possibilidade de formar esses grupos de várias regiões do país num só grupo, numa só conferência. Trouxe essa possibilidade realmente da gente trazer o conhecimento que até então era de um grupo, de uma cidade, para vários lugares, né? Então você realmente consegue expandir, né? Tudo aquilo que você precisa passar. Você veja só, né? Tem os sites de vídeo, tem os streamers,
streamings. Hoje em dia, se você quiser ver um filme, tem um streaming para isso, para você ver um filme ali. Se você quiser dividir tela, às vezes, dependendo do streaming, né, dá para você dividir tela e assistir ao mesmo tempo, né? A comunicação familiar, que hoje era só, vamos ligar e, né, só uma pessoa. Hoje, com os aplicativos de comunicação, né, das redes sociais, fala em grupo, você fala com até 4, 8, sei lá quantas pessoas ao mesmo tempo, em vídeo também, né? Então, você cria esse laço de comunicação cada vez mais real, né? Tentando fazer com que o digital não seja tão artificial. Com certeza. Gabi, agora conta pra nós como que vocês se conheceram, que vamos falar, né, um pouco de Dia dos Namorados, dessa data comemorativa aí pros casais, né? E vocês já estão aí há alguns anos, né? Quantos anos? Então, nós estamos há 3 anos juntos, né? E, bom, eu vou contar bem resumidamente mesmo, porque a história é longa. Nós nos conhecemos num bate-papo, né, para pessoas com deficiência visual, né? Então aí eu acabei conhecendo ele lá, né? Eu falava com ele por mensagens de textos e aí depois a gente começou a conversar, né, por chamada de voz, né, fazer conferências. Enfim, fiquei acho que 6 anos conversando com ele, né, que daí a gente, né, fez uma amizade muito grande mesmo, né, então a gente passou a conversar, né, sempre com muito respeito, a gente fazia, né, as nossas brincadeiras ali, era sempre, cada chamada que a gente fazia ali era sempre muito bacana, sabe, era sempre muito prazeroso. E aí, né, certa vez a gente começou a se aproximar mais, assim, né, porque ele foi, né, ele ficou sozinho, né, solteiro, e eu também, né, e o legal, assim, não que eu possa dizer que foi legal, mas assim, o interessante é que a gente tava, tanto eu quanto ele, a gente estava passando por fases complicadas. E a gente foi se unir justamente nesse tempo, né? E aí, eu acho que isso foi que fez a gente se unir cada vez mais, porque, né, aí eu falei pra ele que eu gostava dele, que eu tava gostando dele, e ele também, né, acabou confessando, né, porque homem é difícil confessar primeiro, é mais fácil a mulher falar, né. E aí a gente começou a namorar, né, namoramos à distância, né, acho que ficamos mais ou menos 1 ano, só que sempre quando eu podia eu ia lá na cidade dele, ele chegou a vir aqui em Curitiba também. Depois eu acabei indo morar em Vitória, depois de 1 ano, fui morar com ele e com a mãe dele. Aí depois, né, infelizmente a mãe dele acabou falecendo, acho que umas 2 semanas depois, e aí ficamos só nós dois, né, aí, enfim, aí estamos aqui até hoje, né, morando juntos, né, hoje em Curitiba, né, amor? E eu tô aqui com ele, eu falo que hoje em dia, né, eu falo que eu sou a esposa dele, ele é meu marido, né? Sim, com certeza, né? Já me sinto casada, né, porque a nossa união é tão grande, né, que eu já me sinto assim, esposa mesmo. E como foi essa adaptação, Gabi, para você, assim, lá em Vitória, né, Vitória no Espírito Santo, onde o Unitrox morava, né, e aí vocês depois voltaram para Curitiba, como foi tudo isso? Olha, no início foi muito complicado, porque eu só conhecia ele lá em Vitória, né, eu não conhecia praticamente ninguém, então eu tive que reaprender algumas coisas, principalmente eu tive que me virar muito, né, dentro de casa, eu não sabia cozinhar direito, né, então eu fui aprendendo aos poucos, derrubando panela, me queimando, mas fui aprendendo. E aí eu fui aprendendo também essa questão de andar sozinha, porque eu tinha muita insegurança, sabe, de, por exemplo, precisava ir na padaria, mesmo que a padaria era perto, mas eu tinha esse receio de me perder, nossa, eu ficava muito insegura. Aí aos pouquinhos, né, o Fábio, que me deu muito auxílio, a gente, né, foi aprendendo junto, eu falo, né, porque, querendo ou não, às vezes ele também tinha um pouquinho de dificuldade para sair de casa, né, então, aí ele foi me ensinando, né, alguns trajetos lá, eu aprendi a ir na farmácia, que era na esquina, né, que as ruas lá em Vitória são todas muito grandes, então, né, pra mim, parecia que quando eu ia chegar nos lugares, demorava uma eternidade, mas eu chegava, então, foi mais ou menos assim, né, eu fui aprendendo aos pouquinhos, e assim, infelizmente, como a pandemia acabou, né, chegando, né, a gente não pôde sair de casa e tudo, então, foi onde
deixou uma dificuldade, né? Porque aí a gente, por não ter amizades, muitas amizades, onde a gente morava, aí a gente passou a ficar muito mais em casa, né? O que acabou também, não posso dizer que prejudicou, mas fez uma diferença pra mim, sabe? Porque eu sempre gostei muito de sair de casa, né? Sempre gostei muito de ser uma pessoa mais ativa, né? Tanto dentro de casa quanto fora, vamos dizer assim, né? Então, acho que essa que foi a dificuldade, assim, sabe? Eu fazer contatos, sabe? E me adaptar em relação à locomoção, em relação ao clima também, principalmente, né? Porque lá era muito calor, ainda, né? E aqui onde eu moro, né, em Curitiba, é mais friozinho. Então isso também deu uma dificuldade, mas depois eu fui me acostumando também, sabe? Então acho que são as principais coisas, assim, que eu vejo que eu tive dificuldade. Tudo por amor, né? É. Isso aí. E você, Fábio, como foram, assim, as dificuldades de ir para Curitiba, de ter que se adaptar a uma nova realidade? Olha, a diferença é muito grande, começando pelo clima mesmo, né? Que lá em Vitória é bastante quente, é quente o ano inteiro, dificilmente os termômetros vão baixar lá, né? E no frio é quando fica relax o tempo. Já aqui é totalmente ao contrário, né? Aqui é bem frio, aqui é muito diferente mesmo de Vitória, enquanto aqui o frio é que manda, lá em Vitória o calor é que manda, então só aí você vê contrastes diferentes de temperatura. E aqui, o sol da manhã, por exemplo, aquele sol gostoso, é como se fosse, né, o dia inteiro, o sol da manhã, né, que pega lá em Vitória, ou seja, aqui faz um sol que para o pessoal daqui, às vezes é meio forte, coisa e tal, né, às vezes o dia inteiro. E para mim é um sol muito tranquilo, muito brando, né, já lá em Vitória é o contrário, o frio que está pesando aqui, lá já é mais fraco. Então existe o lado bom de morar aqui em época de verão, mas em época de frio é bom morar lá em Vitória. Mas não dá para fazer isso sempre, né? Infelizmente não dá, mas é percebido isso. Outra coisa é a questão de como que o pessoal aqui, né, a população aqui no entorno, né, eles são bem, assim, atenciosos, né, igual lá em Vitória também. O pessoal gosta de ajudar. Aqui eles são mais quietos, um pouco mais calados. Lá não, lá o pessoal é mais comunicativo. Basta você parar na esquina, basta você estar em frente de uma loja, que qualquer pessoa que aparece se interessa em te ajudar, né, procura saber o que você está precisando, o que você está fazendo ali, né, e às vezes quando você está tranquilo, né, a pessoa quando vê que você está ali, a pessoa entende que de duas formas, ou você está ali porque quer, ou mesmo porque precisa de ajuda. E às vezes tem gente que fica parando, fica reparando, a gente parado na esquina, até que um vem e fala. Então, lá em Vitória e aqui em Curitiba, nesse ponto, dá para dizer que é muito parecido. Só o que diferencia é isso. Aqui o pessoal é um pouco mais no seu canto, e lá não. Lá o pessoal fala com qualquer um, como se fosse um parente que acabou de encontrar na rua. Verdade. É a coisa mais engraçada. A Gabi mesmo achou estranho, porque como ela foi pra lá, e ela viu que, a pessoa puxa assunto com ela, e quando ela falava, o pessoal perguntava, nossa, você não é daqui, né? Ela, não sou de Curitiba. Ah, deu pra perceber, pelo seu jeito de falar, pelo seu, até mesmo por ver a pessoa e ver que, assim, que lá o pessoal, aqui no sul, vamos botar assim, né? Aqui no sul, a galera é mais branquinha, mais clarinha, lá o pessoal mais moreninho. Então o pessoal já, até por aí também já repara. Fala, não é daqui, é de outro lugar, né? Mas no fim das contas... Até por causa do clima, né, também, o sol lá é mais quente lá, né, tal. É mais intenso também, também. Então a gente acaba pegando um pouco de bronze lá, né? Mas no geral, assim, tá sendo bom morar aqui, é gostoso morar perto dos familiares aqui, né? E a gente poder, quando precisa, né, tem a quem recorrer e ao mesmo tempo tem as coisas, porque ela conhece tudo aqui, eu não conheço nada, então eu me guio por ela. Já lá em Vitória, já inverte. Eu que vou guiar ela, se precisar. Uhum. E Curitiba é uma cidade muito agradável, assim, eu sou suspeita em falar, porque eu gosto muito daí também, né? E eu acho que depois que passar a pandemia, assim, a adaptação vai ser maior, porque aí sai, encontra os amigos, aquela coisa gostosa, né? De ir para um barzinho, né? Enfim, ir para casa dos amigos. Sim, com certeza. A hora que der a bandeira verde pra gente sair pra rua mesmo, não vamos mais querer ficar em casa não, com certeza. Eu quero conhecer os parques daqui, saber onde é que esses parques estão, o que tem de legal nesses parques, alguns lugares interessantes que, dentro do que eu gosto, né,
tentar ir atrás disso, né? E ao mesmo tempo, né, voltar à rotina normal, né? Porque embora a gente tá conseguindo se adaptar, tá conseguindo, né, no jeitinho brasileiro se virar como pode, a gente quer também sair de casa, né? Mas enquanto isso a gente vai se virando com o que tem, né? Sim, com certeza. Bora se encontrar em janeiro lá em Curitiba. Com certeza. Com certeza. Se Deus quiser, tá convidada. E vocês trabalham, moram, enfim, convivem 24 horas por dia praticamente, né? Qual é o segredo de se viver bem, convivendo 24 horas por dia? Bom, acho que em primeiro lugar é que o casal sempre tem que manter o respeito um com o outro, né? O respeito é a base de tudo. Eu falo porque aqui, por mais que às vezes a gente discute, né, tem às vezes algum problema ou outro, mas a gente sempre procura resolver tudo, né, na questão no diálogo e se respeitando, que eu acho que isso cultiva, né, o amor que um sente pelo outro, né, isso cultiva o carinho, aquele companheirismo, a parceria, sabe? Eu acho que e tudo vai se tornando assim prazeroso, né? Você acaba tendo prazer em assistir uma televisão, por exemplo, com o parceiro ou parceira, né? Você tem o prazer ali de ajudar, né? Às vezes o Fábio tá ali arrumando o site e ele pede minha ajuda, né? Pra eu ajudar ele a arrumar as páginas e eu vou lá e ajudo ele. Então, eu acho que tudo começa por aí, sabe? Porque um ajudando o outro, um transmitindo uma positividade pro outro, torna, né, tudo mais bacana, né, eu posso dizer assim, né, tudo mais fácil, né, de lidar. A convivência acaba ficando fácil também, né. Sim, e vale complementar que a gente estando aberto para ouvir o outro colabora bastante. A gente, quando está aberto para ouvir, a gente também está disposto a tentar ajudar também a dar uma solução, né? Se há um problema e a gente precisa resolver, a gente precisa tentar sempre resolver com equilíbrio, entendendo que quem está com a gente não quer nos prejudicar. Quem está com a gente quer nos ajudar ou quer criticar de maneira construtiva, e a gente tem se baseado sempre nisso, comunicação. Deu um problema, vamos resolver, o que acontece, é isso e aquilo, qual é a melhor forma, quem está certo, quem está errado. Isso na hora não vem muito a questão. O que vem é que a gente, em primeiro lugar, não podemos sair da linha do respeito, porque se a gente sai dessa linha do respeito, acaba acontecendo outras coisas que são bem desagradáveis, e aí a comunicação se perde. Então a gente precisa, durante um problema, procurar ver a situação, por exemplo, vamos pegar o exemplo de louça, que é muito comum nos casais. Tá lá a louça ali, precisa ser lavada e a vez, vamos dizer que é minha vez. Aí eu não lavei. Ela tem o direito de reclamar porque de repente eu não lavei aquela louça ali e tal, e de repente eu tô ali, né, enrolando, tá? Aí ela vai ficar no direito de reclamar e tal, vou tentar argumentar, mas no fim das contas eu vou ter aquela sensação de, poxa, tô vacilando, não tá legal, não tá bacana. Aí eu vou lá, faço o que eu preciso fazer e peço desculpas pela situação. Ou o contrário também, né? Às vezes era para fazer, por exemplo, uma determinada coisa ali no site, como ela citou, e de repente ela faz errado, né? Ela errou, mas não errou porque quis, é porque ela não está habituada àquilo. Então eu tenho que entender e tenho que explicar que a forma correta de fazer determinada função ali é do jeito que eu conheço. Aí ela aprendendo isso, tudo dá certo, a gente corrige o que tem que corrigir e vai seguindo assim, né? É interessante isso que você falou, porque muitas vezes, vocês dois falaram, na verdade, sobre o diálogo, né? Muitas vezes não há esse diálogo entre os casais. A maioria dos casais não tem, né? E por que acontecem tantas separações, até separação de namoro, nem chega ao casamento, já separa, né? Porque é a falta de diálogo, né? Então, muita gente diz, eu quero ficar sozinha porque ninguém vai me entender, porque as pessoas não sabem dialogar. E se vocês forem analisar, realmente o que menos tem hoje em dia é diálogo entre os casais, né? Então, sim, interessante sim, isso, esse jeito que vocês têm de se entenderem e de dialogarem, né, e de conversarem e conviverem da melhor forma, né? A gente quando, né, por exemplo, vamos supor, né, que a Gabi fez algo que não ficou legal, a gente procura também criar situações para solucionar, né? Um exemplo simples
Eu gosto muito de, por exemplo, vamos supor, um café, por exemplo. Pegar um exemplo bem simples, café. Aí eu tô ali, né, ela fez um negócio que eu não achei nada bacana e tal, e às vezes quando ela quer pedir desculpa, às vezes, por exemplo, às vezes ela faz alguma coisa que me agrada. Aí acaba convencendo, acaba ganhando a desculpa ali sem falar, é mais pelo gesto. Mesma coisa ao contrário. Ela tá chateada comigo por uma razão lá. Eu faço alguma coisa que de repente ela gostaria que fosse feito, né? Eu vou lá, como eu já fiz uma vez, vou livrar ela hoje da cozinha, vou lá, compro uma marmita, né, bem gostosa e tal, aí quando ela vê que chegou a marmita e tal, que ela não precisa, aquela sensação, né, de não preciso mexer com louça, com nada, aí eu pego e falo brincando, te livrei da cozinha hoje, hein, é só jogar fora aqui, ó. Aí ela já começa a dar risada, já começa a ficar mais alegre, já dá um abraço, dá um beijo, né, igual uma vez, eu peguei ela de surpresa uma vez e dei um café da manhã pra ela, né, que ela sempre me cobrava, você não me dá café da manhã e coisa e tal. Eu falei, tá bom, um dia eu vou fazer isso aí. Eu duvido. Aí tá bom, um belo dia aconteceu isso aí. Eu fui acordar ela com café, ela não entendeu nada. Quando ela foi ver, tava o café na mão dela, assim, aqui, ó. Bom dia! Que bacana. São coisas que vai fazendo com que o relacionamento cresça, né? Com o amor aumente e não fique naquele patamar, daqui a pouco vai diminuindo e morre, né? É importante conversar sempre. Qualquer casal tem qualquer coisa, resolve naquele dia, ali. Eu e a Gabi, a gente procura esperar a cabeça esfriar, porque na cabeça quente pode sair uma palavra que não é legal, pode sair algo que não era para acontecer, então a gente procura esfriar a cabeça, a gente meio que se afasta. É a sugestão que eu dou para quem aí, né, vai nesse momento ouvir isso aqui que a gente tá conversando, né, a pessoa tá brava, espera, vai para um canto, se afasta daquela pessoa ali, esfria a cabeça, tenta entender a situação, na hora que a cabeça é fria, que o sangue esfriou um pouco, aí pronto, tenta conversar de maneira melhor, que com certeza não vai ser naquela coisa do boom, né, ali na hora, assim, na hora da explosão. Né? Isso, exato, na hora da explosão, daquele acontecimento, não, você vai conseguir pensar melhor antes de falar, para não entristecer quem está do seu lado, né, então é muito importante isso. Exatamente. E eu acho que tá aí o segredo, né? Porque a gente vê muito essa questão das correrias. Por exemplo, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Eu mesma, né, sou uma que corro. E aí eu chego assim, nossa, tô cansada, né? Aí já não tenho tempo nem de respirar, já tô dormindo, né? Então, esse tempo de ter esse tempo pra pessoa também, pra conversar, né? Até pra assistir uma TV, como vocês bem citaram, né? Até ia perguntar o que vocês mais gostam de fazer juntos aí. Tanta coisa, né, mamãe? Tem muita coisa. Eu acho que uma das que a gente mais gosta é conversar com as pessoas. É muito bom conversar. Ela conversa com os amigos dela, às vezes, que tem esse momento também do espaço também, né? Então a gente dá espaço para ela conversar com quem ela quer, com os amigos, amigas, né? Eu a mesma coisa, com os meus amigos, com as minhas amigas, né? No tempo que eu quero conversar. Às vezes ela entra junto, conversa, mas além desse momento, né, que a gente separa tanto para si próprio como a dois, né, na questão da comunicação, a gente junto também gosta de ver filmes. A gente tá vendo muitos filmes, séries juntos. Nossa, sim. Muito. A gente vê muito filme. Que tipo de filmes vocês gostam, assim, de assistir? Vários, às vezes a gente assiste filmes românticos, filmes de ação. Drama, comédia. Às vezes daí eu até pego, frito umas batatas, assim, né, faço uma porçãozinha de batata frita e a gente fica comendo, assistindo filme. Maravilha, hein? Substituindo a pipoca pelas batatas. Isso. A gente ultimamente tá substituindo, né? A gente vai, pega batata frita ali, bota ali na fritadeira e pronto, depois é só alegria. Alegria. E fica horas e horas ali, é filme de 2 horas, 2h30, 1 hora e lá vai pancada, é só coisa assim. E quando vai ver, nós estamos ali relaxado, tranquilo, depois a gente bate um papo, conversa, né? Cada um fala alguma coisa, até o que sonhou também, sonhei com tal coisa, tal, né? Enfim, alguma coisa, né? A gente sempre tá assim, brincando muito, né? É muito bom isso. E a gente também ama fazer um lanche junto, né, amor? Lanche junto a gente faz muitas vezes também. Se não faz aqui, a gente pede. A gente pede no aplicativo ali, né? O aplicativo traz, a gente só aproveita e come. E fica conversando. Isso é muito bom.
Sim. Muito bom mesmo. Meninos, está muito bom o nosso papo, mas é uma pena que o nosso tempo é curto, né? O programa Teletema Cast só tem 1 hora de duração. A gente tem tão pouco tempo para conversar tanta coisa, né? Mas eu quero agradecer de verdade mesmo a presença, a participação de vocês aqui. Quero convidá-los a voltarem aqui no programa Teletema Cast para a gente conversar muito mais, né? Amei conversar com vocês. Eu gostaria que, começando pela Gabi, vocês fizessem suas considerações finais e, por gentileza aí, né, se possível, façam uma declaração um ao outro aí em comemoração a esse dia tão especial aí, o Dia dos Namorados, e para que os nossos ouvintes também possam se deliciar aí, comemorar, né, com esse casal maravilhoso aí, a Gabriele Vieira e o Fábio Busato, o Nitrox. Bom, primeiramente, Thaís, agradeço pelo convite, né, de estar participando na Rádio Teletema. Eu confesso que eu sempre quis, né, e estou muito feliz de estar aqui, né, com vocês. E, bom, em relação ao meu amor Fábio, né, quero que ele saiba que eu amo muito ele, que ele sempre foi uma pessoa muito especial para mim e que eu vejo a nossa união como uma vitória, né, porque a gente batalhou muito para chegar até onde chegou, para estar junto, né, porque como a gente namorou à distância, então não foi fácil, né, muitos ficaram contra, outros, né, poucos ficaram a favor, mas mesmo assim, né, o nosso amor nunca morreu por conta disso, né, sempre se fortaleceu. Então eu vejo que, né, essa é a maior prova, né, do quanto eu amo ele, né, que eu esperei tanto e hoje, né, eu tô aqui casada, né, com ele, tendo uma filhinha de 4 patas. A Lili. A Lili, né, então eu sou muito feliz com você, meu amor. Bom, eu queria agradecer o convite. Para mim foi muito legal a gente ter esse bate-papo, ter essa descontração, mostrar um pouco da nossa história aqui para os nossos ouvintes, né, que estão aí até agora com a gente. Muito obrigado, né, espero que vocês tenham gostado e fico muito agradecido por tantas coisas que têm acontecido na minha vida e um desses melhores acontecimentos foi a Gabi aparecer para mim. Claro que no início era uma amizade apenas, né, com muito respeito, com muito carinho, e que com o tempo Deus foi meio que cruzando as histórias para que a gente pudesse estar hoje junto, se fortalecendo, se ajudando, sendo parceiro um do outro, sendo o braço direito de cada um, não é? E assim a gente cresce e amadurece. Então, o que eu posso dizer para a Gabi aqui é que eu amo muito ela e que entre tantas situações em que a gente vivenciou, acho que a pessoa certa para enfrentar desafios, problemas, né? E por que não dizer momentos felizes, né? De sorriso, de alegria, era com ela mesma. Então, te amo muito, viu? Eu também. Ai, que fofos. Muito obrigada, sem meninos. dúvida, uma grande parceira. Não, com certeza. Um muito parceiro do outro. A gente vê isso já na nossa amizade aí, né? Nas nossas conversas, muito bacana sempre, né? Sempre ressaltando aqui que o Nitrox, ele foi nosso parceiro, né? Lá no início do programa Teletema Cast, quando a gente começou há quase 8 anos atrás, lá com o site muitobom.com, depois com o Nitrox 027 também da Rádio Teletema, e continua nosso parceiro, nosso amigo aí pra vida, né? Estamos juntos, com certeza. Como diz aquela frase do padre, até que a morte nos separe. É isso aí. A Gabi também tive o privilégio aí de conhecer na Oficina de Música de Curitiba em 2019. Sim. E muito bacana aí a amizade. Depois fiquei sabendo também que namorava já o meu amigo Fábio Nitrox. E aí sim, verdade, né? Aí completou o trio. Opa, com certeza, com certeza. E janeirão é nós em Curitiba. Com certeza. Venha. Abraço, gente. Muito obrigada. A gente abraço. Agradece. Beijo, gente. Conversamos aqui no programa Teletema Cast com Fábio Busato e Gabriele Vieira.